Fala galera, muito boa noite. Mais um Saque e Resenha está no ar. Estamos trabalhando, hein, Duzão? Que isso, Caramba, hein? Fazendo demais. muito episódio. Galera, lembrando aqui que a gente só consegue trazer aqui o pessoal para a gente bater um papo com o apoio de vocês. Então, por favor, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar com todos os seus amigos aí que também gostam aí da nossa resenha. Boa, e é legal, né? A galera vem comentando bastante, vendo ali os vídeos, vem falando com a gente. Então, assim, tá fazendo sentido, isso é muito legal. Então, assim, hoje já conseguimos gravar com uma outra pessoa que é super relevante. Vocês vão ver aí que tem muito assunto bom, muito assunto do interesse de vocês aí também. Enfim, segue aí, ajuda a gente que quanto mais seguidores, mais inscritos, mais a gente traz mais pessoas relevantes. É isso aí. É isso, Du. É isso, Du. E dessa vez, Pedrão? Cara, como o pessoal já sabe, né? A gente às vezes gosta de dar uma mesclada nas coisas, né? Então nem sempre aqui a gente chama só atleta, porque a gente também gosta de ouvir o que os atletas têm para falar, o que eles têm aí de história, mas a gente entende também que a gente também precisa complementar um pouco, né? Informar o pessoal onde a gente pode aí ensinar um pouco e aprender, né? Até porque o que a gente vai ouvir Com hoje certeza. a gente também não sabe. Não, né? nem um Então pouco. aí é nesse motivo que a gente chama aqui os especialistas. Tá? Então, pessoal, sem mais delongas, queria apresentar hoje o convidado de hoje. Tá? Ele já foi fisioterapeuta da Copa Davis 2003, 2012... Devia estar com a colinha aqui, né? 2003, 2012, tá? E já foi fisioterapeuta dos Jogos Olímpicos, tá? Do Rio, de Tóquio e de Londres. Atualmente, fisioterapeuta do Lucas Salles, piloto da Porsche Cup e também da nossa querida Luiz Stefani. Senhoras e senhores, Ricardo Takahashi is in the house. Boa, Taka. Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, Bom, muitíssimo obrigado. Prazer imenso estar aqui com você, Taka. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu tenho acompanhado desde o início. Legal. Muito legal, Obrigado, acho que irmão. estava faltando mesmo, né? Tinha uma lacuna ali, um buraco, acho que precisava. E geralmente, sempre quando eu sou requisitado, eu tenho o maior prazer em poder passar, né? Eu tenho como meta profissional disseminar o conhecimento, tudo que eu aprendi, tudo que o tênis me deu, né? Porque eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é também uma retribuição que o tênis deu para vocês. Com certeza. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal entre todos, né? Os tenistas, técnicos, etc. De retribuir de alguma forma o esporte, né? Tudo que o esporte te deu. Então essa também é uma contribuição que eu tenho como meta profissional passar, né? Para profissionais fisioterapeutas, trocar figurinhas com profissionais da educação física, com coaches e o mais importante com os atletas também, desde a base até os profissionais. Sensacional, cara. Muito bom, né? Porque querendo ou não, cara, falar sobre lesão, você tá aqui conversando com dois caras que já quebraram o joelho já bastante vezes. Então, assim, é isso aí. Acho que, cara, muito obrigado. É super importante. A gente tem muita coisa bacana para falar aqui, muita coisa legal para perguntar, porque acho que todo mundo já se machucou um pouco e agora como que trata isso? Acho que essa Inclusive, só queria falar que, obviamente, antes de receber o Taka, a gente fez aqui a lição de casa, tá? Boa. Então, quem não conhece o Taka também, a gente vai depois divulgar o site dele. Cara, achei vários artigos da revista Tênis, sabe? Vários artigos super legais. Inclusive, eu tava lendo alguns deles, eu tava lendo, assim, umas dores até... Voltou umas dores antigas, sabe? Que eu tinha só de ler. Eu falei, cara, eu nem lembro de ter isso, mas eu tive. É isso, sabe? Isso acontece. Lembra da dor, cara. É isso aí mesmo. Cara, e assim, ó, acho que pra gente começar, acho que a gente tá aqui hoje numa segunda-feira, onde hoje iniciou o Grand Slam US Open. Como a gente tá falando de tênis aqui, acho que a gente pode um pouquinho bater um papo de que hoje mesmo eu vi já que dois caras já abandonaram. O Wawrinka e o Cressy, se não me engano, já abandonaram. Então, assim, lesão. Lá tem um pouco do calor também ali. Então, assim, isso é super comum acontecer. E, cara, eu queria saber de você. Você acompanha tênis? Como que você chegou no tênis? Como que funciona isso? E o que você tem achado do US Open? Primeiro vamos falar do US Open, né? Você acompanha, você consegue acompanhar, que eu acho que, se não me engano, o canal lá, Star Plus, hoje tem todas as quadras, a gente consegue fazer muito isso. Você consegue mesclar aí o seu trabalho com assistir, não? Olha, eu vou dizer para vocês que todos os fisioterapeutas que trabalham comigo, que não são do tênis, reclamam, porque só passa tênis na clínica.
A sorte que eu tenho, né, entre aspas, é que de 90 a 95% dos nossos pacientes são praticantes de tênis. Legal. Então, eu tenho Isso é legal e ruim ao mesmo tempo, não? Sim, não. Nós estamos tentando fazer um trabalho, tipo, participar do podcast aqui pode ajudar. Boa. Mas tentar fazer um trabalho de mídia, marketing, para poder abrir um pouco mais o nosso leque, né? Agora nós temos aí o automobilismo, mas é um público mais restrito, mas na medida do possível a gente está tentando fazer um trabalho para tentar abranger cada vez mais, pegar corredores, jogadores de futebol, de vôlei, etc e tal. Boa. Então, mas eu acompanho todos os torneios, desde Futures até os grandes lãs. Já foi em algum já? Então, eu tive hoje até postei, né, no meu perfil um story sobre a minha participação no US Open, que eu tive a oportunidade de acompanhar os tenistas brasileiros lá. Que demais. Que ano que foi, Taka? Foi, se eu não me engano, foi 2010. Sensacional, cara. E assim, a grande experiência ali que eu tive foi de poder estar lá dentro, né, cara? Então, com a credencial e frequentar lá todas as... Cara, é a Disney, né? De quem gosta de tênis. Demais, está na Disney. E aí eu até brinco que o lugar que eu mais frequentava lá, então, desde o hotel dos atletas, né? Então a gente tava lá dentro do hotel. Que massa. Então eu vi os caras passando, né, por mim. E até lá dentro da estrutura, o local que eu mais frequentava era a academia. Então no último andar do prédio, né, ali da quadra central, tem a academia. Então eu ficava lá, tipo, na bicicleta, fingindo que eu tava fazendo exercício e ficava olhando a galera passando, chegando, aquecendo, fazendo uns exercícios pré, pós. E aquilo pra mim foi demais, assim, sabe? Tipo, um aprendizado muito grande. E a galera é os prós todos ali, tipo... Então, a gente não costuma ver o Federer. É difícil de você encontrar o cara lá. Eu tive a oportunidade de ver ele fazendo uns exercícios de aquecimento uma vez só uma vez. Nadal é difícil, Djoko é difícil. Então, os caras mais top, assim, eles evitam. Né? Eles evitam. E como é que eles fazem, então, será? Cara, eles devem ter um espaço que o evento disponibiliza para eles. Fala, você pode usar aqui, e os caras ficam lá para não ter tietagem, para ninguém ficar filmando e tal. Eles gostam mais de privacidade. Então, dificilmente eu encontrei esses caras lá, né? Mas eu vi os caras circulando nas outras áreas mais comuns, né? Tipo restaurante. Então é comum você encontrar os caras. Legal. E quando você foi pra lá, você foi mais num trabalho preventivo ou foi cuidar de lesão, assim? Então, quando o fisioterapeuta viaja com o atleta, é apagar incêndio. É apagar incêndio. É apagar incêndio o tempo todo. Então, às vezes o atleta ele tem uma lesão ali já... ele já chega com histórico de lesão, então a gente acompanha. Mas, por exemplo, um Grand Slam, um jogo de 5 sets, né, no caso do masculino... É comum acontecer de ter outras queixas e a gente tem que estar lá para amenizar. Pra fazer um milagre, né? Para amenizar o problema, entendeu? Mas eu posso até dizer que em todos os confrontos que eu fui de Copa Davis, por exemplo, nenhum atleta desistiu por uma questão física. Por lesão. Por uma lesão. Então isso é um orgulho. Com certeza. E teve uma vez na Índia que o Tomás passou mal, mas ele já estava, né, tendo uma sequência ali de alguns desse mesmo problema de passar mal. Então isso já não é da nossa alçada, né, que envolve várias outras questões, mas não teve nenhum caso, assim, eu diria, ortopédico, que o atleta teve que parar e não conseguir jogar. Então quer dizer que eu acho que ajuda um pouco, né? Boa. Dificilmente você vê um jogador, até porque é uma coisa atrás da outra, né? Eles saem viajando, dificilmente você vê um jogador que não tem nada, né? É sempre algum pezinho, alguma coisa assim que tá qual que é a palavra? Remendado ali, né? Ou até mesmo uma coisa que passa, mas nunca tá assim zero. Dificilmente você acha um jogador que tá assim zero. Ou até mesmo os mais aí, cara, Nadal, né? Até mesmo o Djoko. O Djoko tem uma rotina assim absurda, né? E que faz yoga, não sei o que. Mas, voltando aqui um pouquinho, Taka, vou até pra gente entender melhor. O Taka estava no US Open, também já foi para a Copa Davis. Como que funcionou aqui a parte do Taka aqui, qual que é a palavra? Mergulhando no mundo do tênis. Isso aconteceu de uma hora para outra? Algum tipo de contato? Fala um pouquinho pra gente. No último ano da faculdade, foi em 99, né? Eu me formei em 2000.
a fisioterapia é muito nova no Brasil, né? Então, é recente, é uma profissão nova. Então, em meados de 99, eu estava no meu último ano da faculdade e estava começando a fisioterapia esportiva no Brasil. Tá. Né? Praticamente. Tinha alguns caras lá que a gente considera os precursores da fisioterapia esportiva, como o Filé, né? O Newton Petroni. Então, que veio trazendo essa imagem do fisioterapeuta junto ao atleta. Então, isso me surtiu um interesse. E dentro ali da gama... Não, do Guga também não? Não. Ou eu falei besteira? Não, E aí, dentro daquela gama ali de possibilidades para fazer algum trabalho de conclusão de curso na área esportiva, o que mais tinha na literatura era sobre tênis elbow. Tênis elbow. Então, aí eu falei, cara... aí eu participei de um congresso, de um simpósio, na verdade, de medicina do esporte, e um cara que estava falando ali, ele estava falando de tênis, né? Aí eu fiquei ouvindo a palestra dele, depois da palestra eu fui lá conversar com ele, aí ele pegou e falou, me procura na semana que vem lá na Escola Paulista. Aí eu fui procurá-lo, e aí eu mostrei meu interesse em fazer sobre o tema, escrever sobre o tema, ele falou, não, beleza, então vamos fazer assim, assado, e ele me orientou. E como ele era amigo, né, de um cara que é promotor de eventos de tênis aqui no Brasil, então ele conversou com esse cara, e aí ele liberou a minha entrada. Então eu chegava nos torneios juvenis de branco, né? Pagava um mico, né? Tipo torneio de saibro, os caras tudo cheio de saibro para fazer coleta de dados. Então, medida de força, de amplitude. Então foram mais de 300 tenistas, né, que a gente avaliou e eu consegui fazer o trabalho. Então nesse processo da coleta de dados durante os torneios, essa promotora me convidou, falou, você não tem interesse em viajar e acompanhar, pelo menos orientar os atletas? Falei, tenho. Demais. E aí foi quando começou. E nesse mesmo período, tinha um outro torneio concorrente, tá? Então, esse torneio era o Credit Card Mastercard Juniors Cup, sim, claro. que era Blue Life antes. Claro. E aí depois, o Octagon Coque Tavares começou com o Circuito Banco do Brasil. Então eles faziam os dois circuitos em datas diferentes para que o atleta pudesse participar dos dois torneios. E aí a Octagon me chamou, me convidou também, perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, não, eu tenho. Como os dois não conflitavam, então eu estava viajando nos dois circuitos. Então foi natural, né? Eu me lembro que em 2001 eu estava no Rio, era a final do Credit Card Master Cup. E aí me ligaram, falaram, cara, você precisa vir para cá, para um outro clube no Rio, que era o JVC Tennis Festival. Então, eu me lembro do nome até hoje. E aí foi quando eu conheci Júlio Silva, Thiago Alves, Legal. Ricardo Melo, então todos os Marcos Daniel, então o Thiago Alves, então os caras estavam jogando, o Flávio Sareta, então todos eles estavam participando desse torneio, então foi quando eu comecei a conhecer os caras. E aí foi um caminho natural, né? Porque só gente meia boca, né? Só jogador meia boca. E aí na Copa Davis, na verdade, eu participei junto com um médico como departamento de saúde para atendimento ao público. Então tinha um departamento ali, a gente estava lá esperando. Se alguém passasse mal, a gente atendia. E aí eu vi os caras passando, Guga, estava na época do Guga, Meligeni, Jaimon Sims, todos os caras, né, o auge do tênis brasileiro. E aí um dia eu fui conversar com o Pardal, né, o Ricardo Ascioli, porque na época eles contratavam um fisioterapeuta da ATP, que todos os tenistas já conheciam, né, que era o Alex Stobler, um alemão. E então eles contratavam esse cara para a Copa Davis, para os confrontos. E aí eu conversei com o Pardal, falei, Pardal, você não acha que seria interessante ter um brasileiro, cara, no time, né? Porque assim, o que acontecia no dia a dia? O cara ficava lá no canto dele, não entendia as piadas, nada, né? As zoeiras, ele não entendia. E no jantar, tudo, então assim, tinha resenha o tempo todo e o cara ficava lá na dele. Ficava de fora da resenha. Ficava de fora. E até um dia eu fui pedir desculpa pro alemão, né? Eu falei, putz, cara, desculpa, eu nem me toquei que você tava ali no canto, e os caras, né, falando em português o tempo todo e você provavelmente não tava entendendo. Aí ele falou, Taka, eu estou aqui profissionalmente. Tipo, eu não tô nem aí. Não tô aqui pra fazer amigo. Exatamente. Né? Alemão mesmo. E aí, assim, naturalmente o cara, né, ele... Não sei se ele se sentiu desconfortável com a situação ou não.
E aí eu acabei entrando, assumindo o lugar dele, né? Então, em 2004, quando o Fino assumiu, né, com aquela campanha política que teve para poder mudar todo o staff da CBT, o Fino já me conhecia e tal, e aí ele me convidou. Ele falou, tá, cara, nós vamos começar aí na 2ª divisão tal, então assim, não tem prêmio, não tem, né? Então assim, a gente vai começar do zero praticamente, você tá afim de integrar a equipe? Eu falei, tô. E aí foi quando começou. Então aí foi de 2004 a 2012, e mudaram os técnicos e tal, e eu consegui me manter lá no time da Davis até 2012, quando me tiraram de lá. Não, mas bom demais, cara. Que isso, ficou um alavancou, tempão na Davis ali, acho que querendo ou não, acompanhou de perto aí, querendo ou não, o Guga também, né? Acho que a gente tem o caso fatídico aqui, né, de ter acompanhado o Guga, então é sensacional. E, cara, fala um pouquinho também, você teve uma experiência também com o Fed Cup também, tem um pouco do feminino também aí. Sim, eu tive oportunidades e, inevitavelmente, a gente compara, né? Sim. O trabalho com o tênis masculino, tênis feminino, então tem uma diferença muito grande. A gente precisa se adaptar, né, para poder até conviver com as meninas, né? Então é diferente. Mas eu vou dizer para vocês que entre Copa Davis e Fed Cup, tá, a minha melhor experiência no tênis foi com a Fed Cup, né, no Paraguai, e nós ganhamos esse confronto lá, assim, com várias adversidades. Demais. Tá, que começava até com o uniforme, até o calor, a sensação térmica de 50 graus. E nós fomos campeões lá e foi assim uma semana incrível, que assim foi assim, quando, sabe, você olha para trás e fala, puta, cara, que orgulho de estar aqui. Sim. Representando o tênis, Puta, que legal. representando o Brasil, né? Então isso era uma coisa que eu falava muito com os atletas. Cara, a gente tá aqui representando o país. Representando o país. Você não tá aqui jogando por você, é o país, cara, entendeu? Então assim, tá todo mundo olhando ali a bandeira do Brasil, não tá olhando o nome do jogador. Então, e assim comigo também. E então, entre Davis e Fed Cup, assim, a experiência... Foram vários confrontos de Copa Davis que valeu muito a pena a viagem, né? O local, Sim. assim, sabe? Áustria, Índia, Demais. Croácia. Mas, assim, pensando mesmo no esporte, né? E no tesão de estar lá. Sim. Né? Demais, você é um cara, um fã de tênis. Acho que, cara, certeza. tá dentro disso aí é fantástico. Você conseguiu E muito bem no envolvido, meio, né? Pô. Sim. Eu sou como o Ceará. Sim. Né? Tenista medíocre, mas com certeza eu devo ganhar dele, né? Eu não perco pra ele mais nem a pau. Olha o desafio, tá lançado o desafio, Ceará. Eu não perco pra ele mais nem a pau, mas assim, eu entrei no tênis por essa condição da conclusão, né, do curso, mas eu tento jogar, tá? Eu tô tentando achar um lugar lá perto do meu trabalho, que é mais fácil para não ter a questão do deslocamento. Mas com certeza eu tô muito envolvido no tênis, né? E o tênis é uma paixão, né? E é o meu ganha-pão, eu poderia dizer, né? 90%, Sim. 95% dos nossos pacientes são tenistas. E é isso, né? Então, assim, de 2012, eu saí do tênis praticamente. E agora com a Luísa, houve essa oportunidade de voltar pro tênis e já conversei com a minha esposa, né? Com a família, esposa, todo mundo. Já Falei, preparou lá? Segura a bronca que agora a gente vai com tudo, né? E, Mala tá feita no batente da porta. mais ou menos, né? Mais ou menos. E a gente vai com tudo pra... o que eu digo pra minha equipe lá na clínica, pra minha família, é que eu ainda tenho algo no tênis, né, para finalizar, para concretizar. Claro. Então, eu gostaria de encerrar meu ciclo no tênis. Não quer dizer que eu vou deixar de atender tenistas, né? Sim, sim. Mas eu quero encerrar meu ciclo no tênis, né? Então, depois, pela passagem na Copa Davis, Fed Cup... Do profissional. Vários torneios de encerrar, tendo oportunidade com a Luísa, né? Demais. De conhecer os grandes lãs, os outros grandes lãs, os masters e quem sabe o Finals. Sim, Claro. animal, com certeza, super viável, né? Diante de tudo que ela vem fazendo. Sim. E aí agora, se não me engano, ela volta agora em Tóquio, ela vai para
um WTA 1000 de Tóquio lá para começar. 500, né? 500, desculpa. E ela tá lá no US Open. O Léo falou pra gente que ela foi dar um pulo no US Open pra preparar ali, já se acostumar. Mas a gente vai chegar na Luísa. Luísa, a gente tem um papo ali bacana pra falar sobre ela. Vamos dar um passinho pra trás, que você falou um pouco de Copa Davis e, de novo, fatídico, o Guga ali. Queria, cara, conversar um pouquinho, porque foi foda. Essa é a palavra. Foi foda ter acompanhado o Guga ali, cara, ver ele chorar ali, falando, cara, que não aguenta mais de dor ali. Então, assim, tem outros que a gente acompanha aqui, cara, pararam com dor ali, Del Potro também, mas enfim. O Guga, quadril dele, todo mundo acompanhou. Cara, me fala um pouquinho, o que você enxergou ali e versus hoje, também dou um passo ali também pro lado, que a gente viu o Murray, que até conversando um pouquinho antes ali, a gente entendeu que foi praticamente a mesma lesão, não sei se é exatamente a mesma, mas foi praticamente a mesma lesão. E o Murray, ele, cara, fez uma cirurgia em 2019, uma das, né, porque acho que ele fez mais uma. E aí, em 2019 mesmo, ele já voltou a jogar e hoje ele já ganhou a primeira rodada do US Open. Então, assim, acho que a gente consegue ter uma visão positiva sobre isso, cara. O que você tem a dizer de você que acompanha de perto a lesão do Guga lá? Cara, na época houve muita especulação, né? Até mesmo se a gente for pensar no Andy Murray, tem muita especulação. Né? Eu acho que a gente pode partir do início de uma discussão a partir do momento que a gente conhece o cara, a partir do momento, o grau da lesão do cara, para depois pensar, dava, não dava. Né? Então, por exemplo, no caso do Guga, eu ouvi já vários relatos de atletas que viam o cara em grandes slams, em torneios maiores, no vestiário, em sofrimento. Então, assim, às vezes chorando. Sim. Né? Então, esse era o relato que eu nunca vi isso, mas foi o que eu vi aí durante todo esse tempo no tênis. Que foi levando até onde não dava mais. Então, que foi levando até uma... E assim, algumas pessoas mais próximas, não, é assim mesmo, isso é do esporte, dói mesmo. Sim. Então, e aí o que acontece é que ele foi levando até chegar uma hora, que também é uma outra história que eu ouvi, que parece que o Moya, alguns espanhóis viram ele lá sofrendo e falaram, não, peraí, nós vamos te ajudar. Aí parece que, não sei se é verdadeiro, a gente teria que confirmar essa história com ele. E aí levaram ele para um hospital, para uma consulta para ver. Aí foi quando detectaram, né, a lesão dele. E aí, daí para frente, né, houve várias opiniões, dúvidas. Até porque naquela época, a gente pode falar aí de 15 a 20 anos atrás, né, era uma coisa nova. Sim, né? sim. Então, assim, era uma condição nova. Cara, tênis elbow, quanta gente não bate cabeça para tratar um simples tênis elbow? Não, demais, né? demais. Tipo, quanta gente sofre de tênis elbow e não sabe o que fazer, né? E fica batendo cabeça e procurando vários serviços para poder troca raquete, troca antivibrador e isso e aquilo. Calibragem, não sei o que. Nós vamos falar sobre isso, mas assim, cara, a gente tá falando de quadril, né? Que era uma coisa nova, era uma condição nova. E aí ele seguiu, né? Acho que com assessoria, etc e tal, o caminho que ele seguiu, que todo mundo conhece, né? Então, se eu não me engano, foram 3 artroscopias. A primeira foi com um médico que era mais... Ele seguia uma linha. Aí depois ele tratou com outro que está acostumado a tratar mais atletas, que ele segue uma outra linha, que é mais conservadora. Sim. Então, não dá para saber quem estava certo e quem estava errado. E aí, cursou até ele fazer uma prótese, né? Então, agora, é difícil a gente opinar e falar assim, será que se hoje... Ele fizesse o que o Murray fez... Hoje seria diferente? Sim. Com certeza seria diferente. Com certeza. Mas eu não sei se o final seria diferente. Sim. Né? Então, é difícil a gente afirmar que o final poderia ser diferente. Né? A gente pode se arriscar, né, com a evolução da medicina, com a evolução até mesmo desses casos, né? Então, poderia ter tido um rumo diferente. Sim. Até porque, pro caso dele, né, que foi impacto fêmuro-acetabular, já tinha artrose no quadril, mesmo com a idade dele. A indicação hoje, a recomendação hoje, né, os estudos mostram que o tratamento conservador comparado com o tratamento cirúrgico,
o conservador ele teria vantagens. Sim. Tá? Pensando a médio e longo prazo. Sim. Então, assim, eu acho que assim, para quem está sofrendo, né, e pensa, putz, eu quero resolver logo, é difícil. É o preço que você paga, sim. né? Agora, para a gente estar do outro lado, né, para poder assessorar, para dar assistência, etc e tal, até mesmo tentar convencer e de repente falar, cara, tenta um tratamento conservador bom antes e caso não dê certo, você opera, até porque hoje a cirurgia é mais simples, Sim. Talvez valha a pena, né? Mas tem cara que não quer, né? Ele é ansioso, quer fazer a cirurgia logo para resolver logo e às vezes se dá mal, né? Assim como o cara que tenta o conservador, tal, dependendo de onde ele faz, ele também pode atrasar aí o processo. Sim. E o que ajuda do seu lado também é que se for alguma coisa gradativa, você pode ir entendendo, né? Antes da gente, sei lá, a expressão que a gente usa aí para faca, né? Que a pessoa opera, né? Então dá para você ir entendendo se tem realmente algum resultado, né? E esperar um pouquinho, mas por outro lado, né? Tô pensando aqui com a cabeça de tenista ou de ex-tenista, né? Que eu tô aleijado também, mas na cabeça de alguém que joga, né? Um jogador de ponta, é muito difícil a pessoa abrir mão, né? A pessoa fala, olha, você vai ter que ficar fora das quadras aqui 1 ano. Até porque se você tá tentando bater, sei lá, um top 300, top Guga, 200... A gente ainda apontou pro Guga que e tava você nas manter cabeças, o seu papel ali, exatamente, entendeu? Então, se você para, né? Inclusive, a gente viu aí, sei lá, o Misha, né? Que é o Zverev, né? O Sasha. Sim. Vai ficar fora do US Open. Putz, pra ele vai ser, cara, uma queda boa. Já o Djokovic, que vai ficar mais uma fora, né? Entendeu? Então, assim, é algo que ele optou, mas, né? Assim, querendo ou não, né? A partir do momento que você tá lá entre os 100 ou até mesmo algo mais desafiador, cara, é difícil ficar parado, né? O tênis é um esporte que se você ficar parado, é ingrato. A gente tá com bons exemplos aí do tênis atual. O Wawrinka, que abandonou hoje, ele tá voltando de lesão, tá? Cara, difícil pra caramba. O Thiem tava jogando até agora também, voltando de lesão também. Cara, ele saiu nas cabeças, jogando demais, aí ele parou um pouco, tá voltando agora e, cara, tá lutando ali. Opelka, né? Opelka que já era, agora abriu, cara, assim, eu gosto do Jack Sock, eu acho ele muito legal. Também. E ele tá jogando bem, entendeu? Então, pra ele vai ser uma abertura ali que ele vai entrar, né, no lugar do Riley Opelka, que, cara, eu achei bem legal que abriu uma oportunidade pra ele. Mas, realmente, tem o quê? Riley Opelka, tem a Coco também, né, que ainda tá meio... A gente não sabe direitinho o que vai acontecer, mas... Enfim, em relação a prazo aí, tá, é realmente difícil, né? Quando o cara é de tênis e fica parado. E fica a dica do preventivo, né? Acho que, cara, cada vez mais a importância do preventivo, cara. Presta atenção nisso, molecada aí do juvenil, presta atenção no preventivo, faz exercício ali, presta bastante atenção com profissionais ali acompanhando, porque depois você vai ter que ligar pro Taka aí pedindo um milagre, cara. E a gente era mais novo, a gente odiava, né? Nossa, fazer a galerinha mais nova, eu me arrependo bastante, sabe? De não ter prestado atenção, de ter matado, né, o físio de corrida pra gente. No primeiro episódio a gente falou que a gente matava físio pra ir no cinema, pra ir no shopping e tal, aí, ó. Tá aí, mas realmente, cara, é uma coisa que a gente não presta muita atenção. E aí arrebentando os joelhos dois, ó, que legal. Os dois operaram. Eu acho que o recado, se a gente for dar um recado, né? Baseado nesse contexto, é que hoje nós temos recursos para tentar diminuir o risco de lesões, né? Que nem vocês falaram, nós estamos aleijados, não conseguimos. Tipo assim, eu acho que não, né? É possível. Sim. Tá? É possível. Agora, a pessoa do outro lado precisa estar disposta. Exato. Com certeza. Exatamente. Então, com certeza. Por exemplo, quando a gente pega um paciente lá na clínica com alguma queixa de dor em membro superior, e aí se a gente sugerir para ele, falar, olha, talvez seja uma boa ideia você parar por 1 semana, o cara já sai louco, né? Ou talvez o problema seja no seu forehand. Vamos dar uma olhada no vídeo, você ou batendo uma bola. Ponto de impacto. Vamos conversar com o seu professor ou com o seu coach. Aí o cara não quer. Então, assim, eu acho que o outro lado, ele precisa entender, ele precisa aceitar. Sim. E aí eu acho que é possível. Tá? Assim, a gente não consegue evitar, né? Eu acho que evitar é muito forte. Mas diminuir o risco conseguimos. Né? Então, eu acho que nós vamos falar da Luísa e tal, mas assim, no geral,
se a gente tiver desde o início, né, começar a ter coleta de dados, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então vamos supor, você tá lá treinando e de repente você machuca o seu joelho, aí de repente uma lesão de cruzado anterior. Aí você vai passar pelo processo de recuperação, etc e tal. Então assim, até que ponto você vai passar por esse processo para você voltar, certo? Então assim, ninguém sabe. Sim, porque não foi feito esse acompanhamento lá atrás. Perfeito. Entendeu? Então, assim, nós temos critérios de alta hoje, bem estabelecidos para várias condições. Então, assim, o mínimo é a gente respeitar esses critérios, tá? Então, a partir do momento, ó, tem força, tem amplitude, tem potência, tal, vai embora. Pode ir com segurança. Você não vai, quer dizer, vai diminuir muito o risco de você ter essa nova lesão, tá? E então, assim, é possível a gente fazer esse trabalho integrado, né, com coach, com professor de tênis, com preparador físico ou personal, né, e com qualquer outra área da área da saúde. É uma pena que eu vejo assim, até hoje, né, com 20 anos aí de profissão, a gente ter uma proximidade com outros profissionais para poder sugerir, né, aconselhar de graça, tá? Para que todos possam, pensando no atleta, né, no praticante de tênis, para que todos possam seguir ali, trilhar um caminho o melhor possível, tá? Então, assim, até hoje é difícil. É complexo. Não rola essa troca de informação. Não rola. Então, assim, o Léo falou disso, né, no último né? episódio. Falou exatamente isso, que ele foi nos outros países, ele via muito mais, assim, sabe, essa interação entre os técnicos, etc., do que aqui no Brasil. Sim. Né? Ele falou até que essa é uma das grandes diferenças. Naquela que a gente falou, ele ficou muito na Espanha e tal, a gente falou, cara, o que você viu mais lá que a gente não vê aqui? Ele falou, cara, essa colaboração entre áreas ali, até, cara, você vai ver, entre os jogadores, entre técnicos, rivais, tudo, cara, lá é muito. Então, no final das contas... A gente sempre ouviu falar muito da Argentina, né? Exatamente. São rivais ali de se matarem, mas tipo, fora da quadra. Na hora do treino é treino e ponto, acabou, tá tudo isso, certo. Isso é demais. E tá, acho que já entrando nessa parte de como que a gente pode mostrar pros jogadores, tanto o amador, enfim, pro pessoal ali que tá tendo problema com o tênis elbow aí, que a gente falou que é o cotovelo de tenista ali, que, cara, a gente vê muito acontecer no tênis amador ali. O que você consegue recomendar pra gente? Passa pra gente um pouquinho do overview ali de como passar por isso. Show. O que você mais vê hoje, Taka? Eu queria até, antes de entrar nessa pauta do Dudu, que você desse pra gente um top 5, né? Quais são as... Boa. Sabe, o que você mais vê de lesão e... Puta, Pedro, no tênis eu vejo isso, pra ver se o pessoal aí se identifica, né? E vamos pegar aqui, vamos começar a ticar os nossos aqui. Eu acho que na nossa prática, os tipos de lesões, eles corroboram com a ciência, né? Então, com os estudos epidemiológicos em tenistas, que a maior parte das lesões são em membros inferiores, certo? Então, isso corrobora. O tênis elbow pra gente é sazonal. É engraçado. Não, sazonal? Sério? Então, às vezes, não aparece nenhum com tênis elbow. A gente rezando pra aparecer, né, um cara com tênis elbow e não aparece. E aí, de repente, pum, vem uma chuva de, né, pacientes aí com... Faz aula no mesmo clube, né? Todo mundo do mesmo clube. Sentindo dor. Então, assim, membros inferiores a gente pode falar quadril, joelho e tornozelo. Sim. Tá? E membros superiores, ombro, cotovelo, pouco punho. Né? Mas ombro e cotovelo. Ombro e cotovelo. Ombro e cotovelo são que teriam maior incidência aí. E aí, entrando na parte do tênis elbow, inclusive se você quiser discorrer de todas, sabe? Falar um pouquinho, principais causas, ou até mesmo os golpes que golpes que a gente precisa ficar esperto em relação a uma dor ou outra, por favor. É o que eu mais gosto, né, de falar. Assim, existe uma revisão agora sobre lesões, sobre tratamento, né, sobre intervenções para cotovelo de tenista. E assim, foi até uma revolução, eu poderia dizer, que assim, não tem nada, né, concreto ali, comprovado ou até mesmo um protocolo que você faça para tratamento. Então mudou, assim, sabe? Deu uma reviravolta. Então existia uma linha de pensamento para o tratamento e agora deu uma reviravolta. Então assim, cara,
Utiliza um pouquinho do seu expertise na área da físio, né, para condição, para doença, no tênis, que aí o buraco é mais embaixo, porque são poucos, tá? Então, cara, eu faço parte de uma sociedade, chama Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Foi fundada em 2003, eu sou sócio fundador, e são mais de 500 sócios. Caramba. Que trabalham com esporte, mas não são todos que trabalham com alto rendimento, né? Eu acho que é a minoria até. E mesmo assim, pensando em território nacional, tá? Pensar até em América Latina, se, né, eu posso me arriscar a dizer, são poucos que realmente conseguem fazer essa associação da doença com o tênis. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cotovelo de tenista, para vocês entenderem que o buraco é mais embaixo mesmo, né? Ou pode não ser. Então, assim, por definição, tá, o cotovelo de tenista é uma doença crônica. Então, são sintomas por mais de 3 meses. Então, tem muita gente que chega lá no consultório que está sentindo dor há 1 mês, com um diagnóstico de cotovelo de tenista. O cara vai segurando, vai segurando. Só que aí, quando eu falo pro cara, isso não é cotovelo de tenista, o cara já dá um pulo. Mas como assim? Não é. Então, vamos lá. Por definição, é uma doença crônica. O seu é agudo. Então, a gente já descarta, começa a descartar a possibilidade, né, de ser um cotovelo de tenista. Quer dizer, já descarta de vez, né? Só pelo tempo. Sim. Tá? Se a gente pegar os estudos sobre cotovelo de tenista, ele não está associado à prática do tênis. Tá? É um outro... Então, assim, um médico em 1800 bolinha, que encontrava muita condição de cotovelo de tênis, de dor lateral no cotovelo, ele fala, cara, vou chamar essa doença de cotovelo de tenista. Tá? Mas hoje, várias modalidades, em várias modalidades, você pode desenvolver a dor lateral no cotovelo, né? Em atividades laborais diferentes também você pode desenvolver, então não é específica do tênis. E muito menos você vai encontrar algum estudo que relacione essa condição da dor lateral no cotovelo com tenistas e um golpe em específico. Aí já é demais. Né? Se já não fala sobre tênis, com um golpe em específico, não há. Tá? Então, assim, baseado na minha experiência, então, assim, se a gente entender as estruturas que são envolvidas no cotovelo de tenista real, tá? Com sintomas de mais de 3 meses, são os extensores do punho. Né? Então, não sei se eu mostro para a câmera ali. Então, por favor. Então, tem um grupo de tendões que sai aqui do cotovelo, que ele faz a extensão do punho. Aí tem um outro grupo de tendões que sai no mesmo lugar, vem para os dedos, ele faz a extensão dos dedos. E tem mais outros 2 que saem mais lateralmente, que ele faz a extensão e o desvio ulnar, ele faz esse movimento aqui para o lado. Então a gente está falando de 4 estruturas que saem aqui do mesmo ponto. Sim. Então, vamos lá, vocês que são tenistas, né? Quiz. Esses movimentos aqui, ó, do punho, dos dedos e aqui mais lateral. Se a gente for associar com o tênis, em que golpe vocês acham que o tenista poderia desenvolver essa sobrecarga, né, essa doença? Eu vou arriscar aqui, tá? Que depois, por favor, se eu viajar aqui, você me ajuda, hein? Eu vou viajar também, provavelmente. Ó, eu ia falar assim, se for algo mais relacionado à parte de rotação, eu ia falar um forehand. Agora, se for algo mais relacionado a impacto, eu vou falar o saque. E... de impacto eu pensei o voleio. Voleio, é verdade. Vai meio que quebra um pouco ali, verdade. Não sei. Tá bom, então... Ajuda dos universitários? Não adiantou muito, hein? Ajuda dos universitários. Então, assim, a gente tá pensando no movimento do punho aqui, ó. Tá? Então, assim, baseado... para aqui, pro lado. Pra cá, né? Então, pra fora. backhand, então. Backhand com uma mão. Com uma mão. Com uma mão. Então, vamos lá. O cara que chega, fala, tô com uma dor no cotovelo. Tá bom, beleza. Aí conta toda a história. Seu backhand com uma ou com 2? Com 2. Peraí. Tem alguma coisa errada aí. Então, assim, aí eu penso mais na parte técnica, né? Deve ser uma técnica, né, que deixa a desejar. Sim. Então, se for backhand com uma mão, em que momento a bola vem muito rápido, o cara tá atrasado, e aí ele usa o punho. Na maioria dos casos, o cara não tem um preparo físico adequado. Ele chega atrasado na bola e vai bater de esquerda. Bota a força ali. Bota a força aqui no punho, tá? E aí, né, eu costumo brincar com todo mundo, com os meus pacientes. Se o Federer falha no backhand, a
Imagine nós, simples mortais, vai falhar pra caramba aqui no back, vai começar a cansar, vai começar a doer. Aí o cara vai defender aqui na esquerda com slice. Certo. Se você filmar, é um outro desafio, filmar os caras em clubes e academias sliceando, o cara prepara o slice aqui atrás, aí a bola, ele já tá atrasado em relação à bola, ele vai bater na bola e faz esse movimento aqui. Desce o leque. Já vi. Então isso é muito comum. Então assim, em vez de ele fazer um movimento reto, né, para frente, com o braço esticado, ele acaba usando o punho para fazer, tipo, ele acha que é, né? Faz o looping ali da bola. O slice ele é para cá, né? Então são 3 golpes, tá? Mas a história natural são 2, né? A história natural, backhand com uma mão falha, o cara começa a falhar muito, ponto fraco, aí começa a doer o cotovelo, aí o cara muda aqui, começa a defender mais no slice, mas o slice ele faz errado também. Então são esses 2 golpes, backhand com uma mão, slice, tá? Não tem evidência nenhuma, então eles não relacionam a doença com um golpe em específico, mas isso na nossa experiência faz muito sentido, tá? Ah, pode ser algum outro golpe, por exemplo, voleio de esquerda? Até pode, mas aí eu te pergunto, shot, né? Quantos caras voleiam aqui no Brasil? Só duplista. Exato. Aí olhe lá, né? No saque, pode ser? Até pode. Mas se a gente for ver a estatística, 80% do tempo, tá, para qualquer nível de tênis, a gente tá mais no forehand. Sim. Certo? Aí depois vem backhand, 1 ou 2. Então assim, aí o resto do tempo divide entre saque e voleios. Smash, então, nem se fala. Então a gente pode pensar sim em algum outro golpe, tá? Mas os principais, backhand com uma mão e o slice, para desenvolver. E aí, a gente então, não sei se a gente isenta completamente, mas trocar uma raquete, trocar a tensão da raquete, a corda, isso também tem a ver, não? Muito, muito a ver, tá? Então, boa pergunta. E esse é o discurso que eu uso entre todos os meus pacientes tenistas, que é o seguinte: baseado nas minhas experiências, que eu falo assim, eu começo com esse discurso para o cara ouvir, pelo menos. Sim. Né? Porque se eu começar a falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o cara nem ouve, né? Então, assim, quais são as minhas experiências? Cara, quantas vezes na Copa Davis, o Guga, Meligeni, os caras... Ô, Taka, leva minha raquete para encordoar. Então, eu sabia raquete, corda, tensão da corda de todos eles. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os torneios que tiveram aqui no Brasil. Brasil Open por 12 anos, Rio Open 5 vezes. Todos os challenges, futures e tal. A gente trabalhou juvenis, exibições, né? Brasil-Argentina, que o Guga jogava com os argentinos, tal, os Masters, né? E a gente sempre conversava com os caras e uma das perguntas que eu fazia para os caras era essa: qual a corda e a tensão da corda que você usa? E também tem os especialistas, né? Então, assim, todos os encordoadores que encordoam nos ATPs, WTAs, eles precisam ter certificação internacional. Sim. Então não é qualquer um, né? Então o cara faz o curso, tira o certificado, ele tem o direito de trabalhar nesses torneios. Bom, enfim. Então, juntando tudo isso, não há consenso sobre raquete. Tá? Eu já tive a oportunidade de conversar com o engenheiro da Babolat e o engenheiro da Wilson. Legal. E os caras não abrem o jogo. Né? Os caras... Então, não sei se os caras achavam que eu era tipo, um jornalista. Um espião duplo. Um espião, né? O concorrente. Você no podcast fala alguma coisa. E aí os caras não abriram o jogo. Então, assim, nenhuma marca... Eu posso estar dando tiro no pé, tá? Mas eu nunca vi nenhuma marca provar a tecnologia que eles vendem. Sim. Não tem. Porque tem hoje umas marcas que falam essa aqui é melhor para isso. Essa aqui sai voando, essa aqui joga para você. Então, assim, não tem, tá? Então, esse é um detalhe. Outra coisa, se a gente for considerar a raquete só, então vamos considerar que a tecnologia tanto faz, né? O tamanho da cabeça faz diferença, né? A espessura do frame, o tamanho da cabeça vai ajudar. Mas vamos desconsiderar isso, tá? Então, acho que a única consideração importante sobre raquete é o peso. Por quê? Todo mundo associa peso com tecnologia. Funciona para um fone, funciona para uma roupa, para o tênis de corrida leve, flexível, animal. Sim. Só que para raquete não funciona. A gente não deveria fazer essa associação direta.
talvez indireta, mas a direta não. Então, se a raquete for muito leve, quando a bola pega fora do sweet spot, que é o meu caso, né, que pega sempre aqui fora do sweet spot, então ela vai virar, certo? Sim. E aí o que acontece? Eu vou fazer força para segurar para ela não virar. Então, um dos poucos estudos que tem na literatura que relacionam queixas de membros superiores com a prática do tênis, a diferença é que o cara que sente dor é o cara que faz força para bater na bola. Em comparação com o cara que tem mais experiência, ele joga mais solto. Tá? Então, fazer força para segurar a raquete, para golpear a bola, em tese está errado. Tá? Você sobrecarrega as estruturas, né? O membro superior como um todo. Então, a precisão joga um papel importante aí nessa parte. Talvez. Então, assim, a precisão, né, que eu também comento. Que é o ponto de contato, né? Às vezes eu falo precisão. Sim. Na verdade é o seguinte, né? Então, só para terminar, em contrapartida, a raquete não pode ser muito pesada. Porque é comum, no segundo serviço, o cara saca e segura o braço. Né? Ou quando o jogo tá apertado, o cara bate ali com o braço curto. O famoso coice de porco. Exatamente. E aí o que acontece? Os nossos tendões, eles não suportam essa carga de freio abrupto. Tá? E se a raquete for pesada, você tá perdido, certo? Então, raquete, peso. Show. Média de peso para um adulto, homem ou mulher, 300 gramas. 300. Tá? Não há evidência sobre isso, mas essa é a nossa teoria, certo? Qual que era a outra pergunta mesmo que você fez? Parte de precisão. Então, eu tenho uns vídeos que é o seguinte, o cara pega a raquete, deixa ela em pé assim, ó. Do outro lado, tem uma máquina de lançar bola. Aí a máquina lança a bola bate na raquete, a raquete sai voando e a bola vai para o mesmo lugar. Aí o cara vira a raquete um pouquinho para cá, né, para minha esquerda. Aí a bola sai do mesmo lugar, a bola bate, a raquete sai voando, ela vai para a esquerda. O que isso quer dizer? E não tem nada segurando a raquete, certo? Você não precisa fazer força para segurar a raquete para mandar na direção que você quer. Então, o que determina a direção da bola é o ângulo que a raquete está em relação à bola. Controle, que é o que todo mundo quer, depende de vários fatores. Como a bola vem, até o estado da bola. Sim. Né? Se é uma quadra coberta ou descoberta, faz diferença, para quem joga sabe. Sim. Fast, saibro, bola com efeito no saibro é muito mais difícil, certo? Então, assim, vento, que são todas as desculpas que os tenistas dão quando perdem, né? É o vento. Então, assim, tudo isso faz diferença para você ter controle de bola. É claro que com o tempo que você joga e tal, você vai tendo essa experiência de situações diferentes, o que fazer, certo? Mas, em tese, cara, você pega um cara muito bom, para você se safar desse cara, entendeu? Aí você pensa em outras coisas, você não pensa no que você teria que fazer mesmo. Você pensa em qualquer outra coisa, menos no que você deveria fazer, certo? Então, isso é em relação à raquete, que é peso. O grande vilão do tenista amador é a corda. Existe um consenso sobre corda entre os especialistas, que são os caras que fazem os cursos, certo? Eu tenho contato com o encordador do Federer, então isso eu falo para todo mundo. É um argentino, por incrível que pareça. Os caras estão em todo canto, né? E aí eu conversei com ele, e aí, assim, ele falou, Taka, as cordas que eu recomendo são as multifilamento. Os especialistas, multifilamento, certo? Porque o multifilamento é o tipo de corda que melhor imita uma tripa. Mais flexível. Só que qual que é o problema da multifilamento? Todas as marcas têm multifilamentos, tem várias tipos diferentes de multifilamentos e com preço variado pra caramba também. Sim. E aí o que normalmente o tenista amador faz? Compra o mais barato. Nylon ou poliéster, certo? Então, assim, enfim, a corda que a gente recomenda seria a multifilamento, tá? Então, é o único consenso que tem. Tensão na corda. Putz, cara, aí você tá mexendo na ferida de um monte de gente. Sim. Certo? Só que vamos lá, vamos fazer um resumão. Antigamente, as raquetes eram de madeira e a corda era de tripa. Então, a corda, você colocava lá 70 libras, conseguia jogar tranquilamente. Não sei se vocês já usaram uma corda com tripa, 70 libras. Meu, é tranquilo, né? Eles usavam até uma forminha para não empenar a raquete, certo?
Mas você não conseguir usar menos tensão, porque ela perde muito a tensão. Uhum. Então, assim, as raquetes evoluíram, né? Então, é um material duro, resistente, certo? As cordas, eu diria, evoluíram, pioraram, né? Porque saíram de uma tripa para uma corda sintética meia bomba. E aí o que acontece? A tensão na corda continua a mesma, cara. Alguma coisa tá estranha. Não mudou aí, né? Alguma coisa não faz sentido. Então, eu coloco todo mundo para refletir sobre isso. Falo, cara, você não acha que tá estranho isso? Né? As raquetes evoluíram, as cordas tentaram mudar, mas não evoluíram. E a tensão continua a mesma, cara. Então, assim, onde está o problema? Os fabricantes, eles recomendam tensão de corda aqui. Certo? Não sei se vocês sabem, mas essa recomendação de tensão do fabricante é para performance do material. Uhum. Ou seja, então, para os seguidores aqui do podcast, é o seguinte: eu gosto de fazer uma associação com o pneu do carro. Então, por exemplo, você comprou um carro, aí tem um pneu lá, uma marca X, aí o fabricante fala, não calibre mais de 70 libras. Por quê? Vai estourar o pneu. Faz sentido. Aí o fabricante da raquete fala, não colocar mais de 65 libras, porque vai empenar a raquete. Faz sentido. Porém, ele nem está considerando o tipo de corda que você está usando, Uhum. que é um erro. Sim, Tá? sim. Beleza, mas tudo bem. Isso passa, esse erro passa. Aí o pneu do carro, o fabricante fala, não calibre menos de 20 libras. Por quê? Vai ficar murcho, vai comer a borracha, não vai conseguir alinhar e balancear o carro. Faz sentido. Agora, o fabricante de raquete recomendar uma tensão mínima, que é muito alta, para a performance da raquete, cara, não faz sentido nenhum. Então, dessa vez que eu conversei com o engenheiro da Babolada, eu falei, cara, tira essa recomendação mínima, cara. Tira. Coloca assim. Parece que agora tem uma ou outra marca que tem isso. Encordoe com a menor tensão possível. Certo? Já começa a direcionar para isso. Sim, menor tensão possível. O ideal seria, se você usar uma multifilamento, taraná, porque assim, usar uma menor tensão possível numa corda de nylon, poliéster, é impossível. Uhum. Não dá, cara. Né? Até mesmo se bobear, uma corda que os jogadores profissionais mais usam também não dá, porque é de copolímero, tá? Uhum. Talvez não dê. Então, os caras ficam naquela encruzilhada de quanto. Esse encordoador do Federer, ele fala assim, eu recomendo que encordoe o menor possível. Só que eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no nosso serviço, a média que todo mundo fala, não, eu encordoo a média. Eu uso a média. Que média que é? Não, tá aqui, ó. Eu falei, não, isso não é média, né? Uhum. Então, assim, a média que os caras usam é 58, cara. 58. Mas é isso, né? 56, 58, é a média, né? Bom, enfim, beleza. Então, se eu falar, vamos supor que você chegou lá na clínica e falar, você fala, eu tô na média. Beleza. Então, você vai ter que diminuir, né? Faz mais sentido você diminuir essa tensão. Aí, beleza. Aí você vai lá e diminui 2 libras. Só que a sua frequência de troca, que é muito importante, a frequência de troca da corda, você troca a cada 3 meses, porque a corda não estoura. Então, daqui 2 anos, você vai encontrar a sua menor tensão ideal. A menor tensão que você bate na bola e fala, nossa, que delícia, tal, entendeu? Então, assim, eu já sou mais radical lá. Eu explico tudo isso para o paciente, falo, eu sou mais radical, então faz muito sentido você diminuir drasticamente essa tensão. Se houver necessidade, você aumenta. Aí você vai aumentar 2, 3 libras só. Uhum. E se você conseguir, você diminui. Aí o cara pergunta, quanto? 40 libras. O cara cai da cadeira. Não é possível. Não, é sério, 40 libras. Então... Diminui 40 libras ou fica com 40 libras? Ah, bom. Se você conseguir usar menos... Gradativo, né? Isso, melhor. Não. 40, de uma vez só. Na lata, 40 libras. Cara, o Volandre lá na Copa Davis, balão. então, era o cara ideal, então. Exato. Só dá balãozão. Não. Mas assim, eu vou dar alguns exemplos. Eu falo assim, então vamos pro extremo. Grand Slam. Top 10. Certo? Primeira troca de bolas. 7º game. Porque eles consideram aquecimento ali e tal. 7º game. O que os caras fazem?
troca um raquete. Uhum. Certo? Aí depois, a cada 9 games, o cara vai lá, troca raquete. Bolas novas, cordas novas. Certo? Perfeito. Aí o cara vai, lógico, né? O cara é profissional, recebe corda de graça, patrocínio. Não, peraí. Os outros, eu duvido que o 300, 200, até o 150 do ranking faz isso. Tá? Até mesmo os top 30, não são todos que fazem isso. Tá? Então, assim, se o cara troca, o cara tem que ter o mesmo feeling, cara. Uhum. Cara, e quem joga sabe, meu. Você bateu na bola, a bola não foi onde você queria, você já começa a pirar. Né? E aí o que acontece? Você muda o seu jeito de jogar. É simples. Você muda. Começa a querer dar mais top spin, não sei o que lá. Tá o Nadal ali. Entendeu? Então, assim, faz muito sentido a gente pensar nisso, tá? Então, quais são as nossas recomendações? E assim, cara, não tem o certo e errado. Não existe o certo e errado para raquete. Não existe o certo e errado para corda, nem para tensão na corda. É muito prudente a gente testar combinações diferentes. E aí, você testou, gostou? Pô, vou usar isso aqui como meu padrão, tá? Então raquete, peso 300 gramas, mais ou menos, tá? Corda, multifilamento. Tensão na corda 40. Se você conseguir diminuir, melhor. Se não conseguir jogar com 40, você sobe. Frequência de troca da corda. Para quem joga uma vez por semana, né, de 1 a 2 vezes por semana, 1 vez por mês. Tá? Para quem joga todo dia, aí eu já penso, esse cara tá querendo competir. Né? Tá querendo jogar o ranking, a Liga Paulista, não sei o que lá. Esse cara teria que trocar todo dia, né, cara? Ah, meu, é caro, então muda de esporte. Né? Porque é caro jogar caro tênis mesmo. Tá? Então, assim, vai, tudo bem, troca 1 vez por mês, tá tudo certo. O cara trocava a cada 6 meses, né? Então, multifilamento, 40 e troca. Então, eu vou dar um exemplo. Volandri. Ele falou pra mim, 28 libras. 28 libras. 28, né? Então, se a gente tem um pro que foi vice-campeão do Brasil Open, que usava 28 libras, Justin Brown, Sim. que só joga saque e voleio, só. Não consegue jogar no saibro, né? Só na grama ele joga. 70 libras. Faz sentido? Faz. Por quê? Justin Brown, saque e voleio, tripa. Volandri, multifilamento, o cara só passa a bola. Faz sentido. Então, assim, de 28 para 70, onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que eu estou? Perfeito. A gente precisa testar, cara. Entendeu? Testa, né? Então, essa é a nossa recomendação lá no nosso serviço, lá no Centro TACA Fisioterapia Especializada. Testa, tá? Testa, se funcionou para você, ok. Se não funcionou, ok também. Boa. Entendeu? E assim, só para finalizar, muita gente que chega com dor lateral no cotovelo, que a gente, né, identifica essas questões de equipamentos, às vezes backhand com uma mão e slice. Eu vou citar aqui uma situação. Tem cara que chega lá, aí o cara pega e fala assim, olha, vou ter um torneio no final de semana lá no clube, eu posso jogar? Porque se estourar, né? Aí a gente já combina aí as sessões, tá tudo certo. Já fecha o pacotão já de 10. Já fecha o pacotão e tal. Eu falei, não, beleza. Então troca a corda, diminui a tensão da corda, bate um paredão lá, treina. Só que é o seguinte, tá? Uma outra recomendação importante. Colocou uma multi, 40 libras, tem que treinar com bolas novas. Né? Não vai lá na sua aula convencional, que o professor entra com o carrinho com 100 bolas diferentes, aí você bate uma, vai no pé da rede, bate uma, vai lá na tela, e você vai achar que é a corda que é o problema. Se a bolinha tá igual uma bolinha de frescobol, né? Sim, não tem mais nada. Não tem nada. Tem feltro, não tem mais nada. É só borrachão. Então, o ideal seria que treinasse com bolas novas, tá? Esse seria o melhor cenário. E então, esse cara pega, eu falo, então troca. Esse cara nunca mais volta na clínica. Por quê? O cara não sentiu mais dor, cara. Por quê? A hora que o cara ia bater o backhand atrasado aqui, a bola batia e saía. A hora que o cara chegava atrasado, o cara esticava o braço para bater na bola, a bola batia e saía. Então, não dava tempo dele fazer força no punho. E melhorava. Né? Aí eu mudei o meu discurso.
pro cara voltar, né? Óbvio. Não, eu tô brincando. Eu poderia, né? Machuquei ele um pouquinho também. Eu poderia mudar o meu discurso, não contar essa história pro cara, falar, vai lá, joga, estoura seu braço, depois a gente trata, aí eu conto tudo que isso. Que belo backhand com uma mão que você tem, cara. Continua nele. Eu tenho um grande parceirão meu, que é o Ludiero Braga Neto, não sei se vocês conhecem, que é um cara especialista em biomecânica no tênis. Então a história dele também é muito bonita, jogou tal, e ele é um grande parceiro meu que a gente troca muita ideia e a gente consegue até mesmo avaliar, né? Então, assim, na nossa rotina lá, os pacientes, eles me mandam vídeos batendo direita, esquerda, e a gente não fica julgando, né? Então, até teve um tempo atrás, né, na minha carreira que a gente julgou, né? Mas agora a gente não julga mais. Então, assim, a gente tenta identificar situações mais grosseiras, que são mais fáceis dele mudar, tá? E aí, mudando qualquer coisinha, né, nesse erro grosseiro, já muda muita coisa para ele. Sim. Então a gente mudou um pouquinho a nossa abordagem e o Ludiero tem me ajudado muito. Inclusive ele está lançando cursos, né? Lançou o primeiro módulo, agora vai lançar o segundo módulo de curso que é destinado tanto para professores, técnicos, até mesmo para praticantes de tênis, que é muito interessante. Legal. Né? Tá, então é isso. Esse é um overview aí sobre o tênis. O tratamento é muito simples. Tá? Então, quando alguém fala tratamento, então eu vou só dar um overview rápido aqui sobre o tratamento. Boa. É imprescindível, tá, para você que está sofrendo de dor no cotovelo devido à prática do tênis, o profissional que te avalia a coluna cervical, tá? Porque tem o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que existem pelo menos 6 doenças diferentes que apresentam o mesmo sintoma do cotovelo de tenista. Então a gente precisa descartar essas possibilidades. Então, cervical seria uma delas, né? E outras condições que a gente já conhece, descarta, avalia, descarta, para você falar, não, esse aqui é um caso real de cotovelo de tenista. E aí você segue o protocolo, vai tratar, e aí tá tudo certo. Então toda doença tem um começo, meio e fim, né? Que a gente chama de história natural. E respeitando esse tempo e fazendo o que tem que ser feito, o cara vai melhorar, vai voltar a jogar, vai performar normal, como ele performava antes. Boa. E um ponto que a gente não tocou aqui, não sei se muda alguma coisa, mas o antivibrador, ele tem algum papel nisso? Porque, putz, cara, eu usava, sei lá, é o que a gente mais ouve, travado, né? Eu vou tirar o antivibrador pra, cara, não ter tanto problema. Ou, sei lá, minha raquete vibrar muito, vou colocar um antivibrador pra parar de doer. Tem alguma coisa a ver, não? Ele muda de acordo com o seu estilo musical. É muito do barulho, né? O Tivo, ele falou exatamente a mesma coisa. Dependendo do seu estilo musical, você gosta de rock and roll, pagode, sertanejo, aí você usa um antivibrador, né, correspondente. Mas não existe nenhum estudo que prove que ele faz a diferença, até porque o antivibrador ele fica na corda, tá? Ele pode talvez atenuar a vibração da corda, mas o problema pro braço é a vibração da raquete. Então assim, ele vai atenuar a vibração da corda, mas da raquete é muito difícil. Então quando você bate, dá o madeirão aqui, bate a bola fora do sweet spot ou mesmo no frame dele, né, na própria raquete, ele vai vibrar e dependendo dessa vibração ele pode ser nociva. Não são todas as vibrações, qualquer tipo. Legal. E pra gente finalizar aqui nessa parte de comecei a sentir dor no meu cotovelo, cara, aí vamos lá, vamos fazer toda a análise. Quanto tempo você acha que tem que tentar ficar, tipo, sem ir pro tênis ali, tentar evitar um pouquinho pra, enfim, analisar e depois voltar pra quadra? Porque como você falou, acho que o que a gente mais escuta é, cara, vou jogar só um torneio, vou descer, cara, tô sentindo um pouquinho de dor, mas vou jogar hoje e, cara, porque eu tô me sentindo um pouquinho melhor, o cara às vezes até mente pra ele mesmo, pra ele poder jogar uma partidinha. Então, eu acho o seguinte, se você tá sentindo algum desconforto que vai mudar alguma coisa no seu jogo, seu jeito de bater uma direita, bater uma esquerda, ou você vai ficar com receio de fazer o golpe, é melhor não jogar, né? Procure o centro taca. Porque você vai justificar a derrota por conta disso e não foi por isso, certo? É porque isso é ruim mesmo, às vezes. Às vezes nem tá sentindo dor e fala, meu, caramba, tá doendo aqui. Brincadeiras à parte, mas assim, eu acho que a gente precisa, assim, a dor, o entendimento sobre a dor, né? Então hoje eu tenho vários colegas que estudam dor, então tá cada vez melhor,
né? Então, tá cada vez mais claro pra gente. Então, a dor ela não representa algo nocivo. Pode ser algo, um aviso. Fala, cara, dá um tempo, né? Cara, descansa um pouco, né? Ou faz outra coisa, entendeu? Não necessariamente parar, entendeu? Então a gente precisa ouvir o nosso corpo, respeitar, certo? E aí acho que um profissional competente consegue, né, traduzir, né, essa linguagem corporal para poder te ajudar. Então, assim, não necessariamente você precisa parar de jogar. Olha. Se o problema for um backhand, você simplesmente não usa o backhand no treino, né, nem o slice, num primeiro momento, certo? Talvez nem o voleio de esquerda. Aí, talvez o forehand, voleio de direita. Eu, às vezes, sugiro, treina a movimentação de quadra, cara. Né? Pode ser com uma raquete na mão, mas sem bola, ou sem raquete na mão. Então, assim, tem tantas coisas que você poderia trabalhar, que você não tem tempo de trabalhar no dia a dia, certo? Que ali é aquela oportunidade, né? Então, assim, veio assim, ó, vou te dar uma dor no cotovelo pra você treinar seu físico, que é uma merda, né? E aí você fica preocupado com o cotovelo, entendeu? Pô, faz, cara, né? Então, tem várias outras possibilidades de treino que dá pra fazer tranquilamente, assim. Então, assim, a gente não costuma proibir de treinar. Pode treinar, mas você pode treinar isso, ou isso, mas isso você não pode. E já mudando alguns hábitos. Sim, aí vai mudando alguns hábitos. Aprende a fugir da esquerda, começa a ter uns golpes ali, né? Treinar o inside out. Inside out. Nessa aí é uma boa. Cara, Qual demais. que é outra coisa, Taka, que você vê bastante lá? Que eu não queria entrar no joelho aqui, né? O joelho é um assunto mais delicado aqui. Mas Você vai ficar triste, né? Que mais que a gente vê bastante? Seria mais você tá indo lá mais para a parte do quadril ou ainda tem bastante ombro? Que mais que você pode aí ajudar as pessoas aí a gente tentar prevenir? Tá certo. Aqui é um podcast e não uma consulta. Não, tudo pode bem. Consulta, né? Tudo bem. Já saí daqui assinado. Já sai com o pedido. Bom, o que a gente mais encontra lá são doenças crônicas, certo? De sobrecarga, tá? Então, por exemplo, ombro. Então, as estatísticas mostram que 90% da população apresenta alguma alteração de ombros, certo? Então, assim, aí tem vários tipos, né? Subtipos, tipos e subtipos. E aí, o que acontece? Muitos deles, tá? Muitas das alterações e das queixas, ela vem por conta do processo de envelhecimento. Que é comum. Então, se você está sentindo uma dor no cotovelo, no ombro, vai lá, vai fazer uma ressonância, vai encontrar alteração. E não quer dizer que essa alteração é a causa da dor. Né? E joelho é a mesma coisa. Dependendo da idade, você vai fazer uma ressonância, vai achar a alteração do menisco, da cartilagem. Não quer dizer que é isso que está provocando a dor. E é difícil da gente entender isso. Porque na área da saúde, o pensamento, principalmente na medicina, o pensamento é muito linear, certo? Você está com uma dor no ombro, problema no ombro. Você está com uma dor na coluna, problema na coluna. E aí vai. E nem sempre é assim, tá? Ou eu poderia arriscar que quase nada é assim. Tá, então... Mas, assim, é sobrecarga. Então, são crônicas degenerativas por sobrecarga. São as mais comuns que a gente encontra lá no nosso serviço. Muito bom, muito bom. E cara, aí olhando para isso, acho que vale a gente cair um pouquinho de novo nos profissionais ali pra gente já começar a mirar, porque, cara, eu quero muito entender um pouquinho do seu caminho final ali com a Luísa. Mas eu dou um passo também com o Del Potro. Del Potro é um cara que ele, cara, abandonou o tênis agora também, aí ele se aposentou também por conta de joelho. Ele também fez, cara, um monte de cirurgia nos joelhos. Acho que ele tá, cara, acho que ele ganhou de você, Pedrão. Se não me engano, acho que ele fez 4, 5 cirurgias no joelho. E, cara, pra ele tem uma frase dele que ele fala que ele só queria conseguir dormir sem ter dor. Porque nos últimos 2 anos lá, ele vem tentando tanto e ele não consegue sair disso. E, cara, de novo, como o Pedrão também já rompeu o ligamento, já operou, eu também já rompi ligamento, já operou. Depois fisioterapia, o quanto é importante a fisioterapia, porque, cara, eu sou um cara que, por conta do trabalho lá, acabei não conseguindo me dedicar tanto e eu vi muito de perto minha perna atrofiando inteira ali, assim. Então, cara, sentindo cãibra. Então, assim, só quando eu levei a sério mesmo que eu consegui sair disso. Então, é super relevante. E você agora vem nesse seu novo desafio
já com a Luísa. E, cara, saindo de um cenário que todo mundo acompanhou. Então, cara, ela na crescente ali, conseguindo chegar no top 10. Então, cara, ela é a nossa esperança no tênis de dupla ali. A pessoa tá voando. E aí acontece isso. Como é que funciona agora? Ela ficou um tempo, ela cirurgia. Como que você faz o acompanhamento com uma pessoa dessa? Quando eu não conhecia a Luísa. Ah, legal. Acho legal você falar como boa, você conheceu ela. Sim. Eu não conhecia. É claro que como eu acompanho o tênis o tempo todo, então a gente está sempre, né, acompanhando de longe, mas pessoalmente eu não a conhecia. E nos Jogos de Tóquio, eu até postei um story, eu tava junto com o time da vela, né? Então tava eu, Robert Scheidt, tava uma galera lá Animal. no hotel, e a gente tava assistindo do celular o jogo, e aí vibramos pra caramba, e aí foi quando a gente começou a olhar com outros olhos, né, pra Luísa ali, e ok. E aí depois que aconteceu a lesão, né, então houveram várias especulações sobre o que é, o que pode ser, tudo até ela anunciar que tinha sido... LCA, né? Um ligamento cruzado anterior. E aí ela operou lá nos Estados Unidos e reabilitou lá por 2 meses, no serviço do próprio médico. E aí depois ela voltou para São Paulo até, né? Porque como o tempo ia ser muito longo de recuperação, a família dela é daqui de São Paulo. Então ver as avós, os avós, etc. Tal, ficar mais com a família e passar por esse processo de uma forma mais tranquila. E ela chegou a fazer fisioterapia aqui em São Paulo em um outro serviço. E aí, por surpresa minha, né, eu recebi uma ligação falando que talvez ela entraria em contato. Falei, tá bom. E aí marcamos um call e aí conversamos, eu e a mãe dela e ela, né? E aí eu expliquei sobre o processo, como funciona. Falei, olha, hoje não é um processo linear, certo? Mas a gente tem alguns critérios, né, de tempo. Então a gente precisa, em primeiro lugar, o nosso grande aliado é o tempo, certo? Porque a gente pode determinar o tempo que for, porque ela tem ranking protegido, etc. e tal. Então a gente não precisa correr atrás do tempo, né? Então hoje é engraçado que as pessoas perguntam, pô, por que demorou tanto, né? Então, em primeiro lugar, que ela se machucou, ela operou no dia 27 de setembro, né, um dia antes do meu aniversário. Então, assim, dia 27 de setembro ela completa 1 ano de cirurgia. Então, não é que demorou. Então, a gente tinha esse tempo aliado, como aliado, e aí eu mostrei para ela sobre o processo. Eu falei, olha, a gente precisa todo mês fazer uns testes para acompanhar. Então, são questionários que são validados, então o mundo inteiro usa para a gente acompanhar, até mesmo específico para esse tipo de lesão. Até mesmo tem questionário para como que a atleta está se sentindo em relação à condição dela. Então a gente seguiu isso a fio. Então eu falei, ó, eu preciso disso, entendeu? Porque aí você volta e de repente, né, acontece alguma outra coisa e vão, né, me apontar o dedo para mim, entendeu? Claro. Então eu preciso disso, é importante que você tenha isso. E aí acho que do 6º mês para cá, o Comitê Olímpico, eles convidaram a Luísa para fazer uma bateria de testes e falaram assim, você pode levar seu físio lá junto. Então eles pagaram passagem, hospedagem, e o hotel fica de frente lá para o Maria Lenk, né, onde tem um laboratório do COB, e fez vários testes, vários exames lá, animal, estrutura animal, assim, até conversei com o médico responsável, que eu já tinha passado por lá, mas era no começo, e agora, assim, uma estrutura invejável. Né? Que bom, né? Legal ver isso no Brasil, né? De primeiro mundo, eles dão toda assistência para atletas olímpicos. E aí, então ela estava indo mensalmente lá e a gente acompanhando, então, call para eles passarem, dar um feedback do resultado, do que precisa ser feito, onde precisa trabalhar mais. E aí ela fez essa última visita no COB, né, algumas semanas atrás, onde a gente teve lá a chancela, né, por parte deles. Falou assim, olha, cara, na nossa opinião, né, e assim, vários atletas olímpicos tratando lá a mesma condição. Então, às vezes algumas situações foi muito bom para ela, porque ela conversou lá com nadadores, jogadores de vôlei, com a mesma situação dela e falando sobre o processo, né? Então, e toda a assistência do Comitê Olímpico. Então, assim, hoje ela está praticamente 100%, acho que é uma questão de time mesmo, de ritmo. Então, acho que essa visita dela
lá pro US Open respirar o ar de um Grand Slam, Sim. de ver, ela quer ver lá a despedida, entre aspas, da Serena. Sim, sim. Né? Então ela quer ver o último jogo dela e não sei o que lá. Então, assim, isso é muito importante para ela se fortalecer, né? E dar uma. Ela tá super empolgada, super empolgada. Muito afim mesmo de voltar e, sabe, eu acho que sentir, né, tudo de novo, sabe? Aquela energia, né, da Sim. medalha, dos torneios que ela ganhou, dos títulos que ela ganhou. Então ela quer sentir e fazer parte disso é muito legal, né? Então, e a contrapartida com ela foi essa, né, que eu comentei com vocês, eu falei para ela, eu não sei até que idade eu vou trabalhar. Eu brinco com os colegas fisioterapeutas que se o nível, né, das universidades continuarem ruins, eu vou trabalhar até uns 90 anos. Então, assim, eu não sei até que idade eu vou estar nativa ainda, mas hoje eu vejo ela como, né, talvez, né, a melhor oportunidade ou a única de poder encerrar o meu ciclo no tênis. Então eu falo para ela, olhando nos olhos dela, eu falo, Lu, você é minha única chance, né? Demais. De estar lá, entendeu? Eu quero, assim, estar junto com você nas conquistas ali, sabe? Tipo, e sentir aquilo que eu senti, né, das outras vezes que eu comentei com vocês na FED lá, que, pô, emoção de chorar, né, cara? Sim. De você ganhar um título e chorar, assim, como uma criança, assim, que é muito difícil, né, hoje em dia, né, cara? A gente ter essas situações, né? Mesmo na tristeza, né? A gente não chora tanto quanto numa condição dessa. E eu falei pra ela, assim, eu mentalizo tudo isso. Nas Davis eu mentalizava, né, cara? Quantas chances, quantos confrontos nós não tivemos ali de ganhar o confronto, sabe? E putz, chegou na hora H a gente perder, mas eu mentalizava ali, sabe? A gente comemorando, né? E com ela eu falo pra ela, todo dia eu mentalizo isso, né? De estar lá com você, de você estar ganhando, estar voltando ao topo ali, né? E a gente comemorar juntos. Animal. E, cara, ela aparenta dar muita... Cara, acho que ela respeita bastante a lesão ali, né? Acho que tem a parte da lesão ali também, mas o trabalho, porque a gente vem acompanhando ela nas redes sociais ali, você vê bastante ela fazendo bastante exercício ali, focada muito nisso, com calma, todo mundo jogando porrada ali. Cara, quando você volta? Volta quando? Volta quando? Volta no próximo torneio e tal. Ela falando com calma, ela sempre foi direcionando para o segundo semestre ali, ela sempre foi jogando para lá com bastante... Enfim, bastante responsabilidade com o corpo dela, né? Querendo ou não, é a principal ferramenta dela. Sim. E acho que pra você acaba fazendo super sentido, né? No final das contas, você tem que estar com um atleta que leva isso a sério. Do jeito que você vai falar, do mesmo jeito que você falou, a gente tem aqui algumas coisas que a gente vai ter que fazer e se ela não fizer, não adianta você estar junto, né? Então tem que ter alguém que acredita bastante. Sim, isso acho que é um aprendizado dela, né? Então, foi uma situação que aconteceu com ela que ela vai levar para a vida dela e só o lado positivo de tudo isso, que teve muito, tá? Parece que não, mas teve muito lado positivo da lesão dela. Ela mesmo cita nas entrevistas dela a equipe que ela montou, que era ela sozinha, né? Ela, a mãe e o irmão, né? O Arthur. Então hoje ela tem uma equipe, certo? Então hoje ela tem patrocínios e tal, que ela conquistou por conta da história dela, né? Não é do dia para a noite. Então, tudo isso é um aprendizado e ela é extremamente profissional, cara, tá? Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar com o Robert Scheidt. Demais. Que também é um cara, monstro. assim, é um monstro, né? Assim, invejável, sabe? Tipo, o cara que... Determinado, focado e não tem redes sociais, telefone, assim, sabe? Tipo, um outro cara muito parecido, né? Se eu não dizer igual ao Scheidt, o Guga. Que também assim, era extremamente profissional. Então, quantas vezes no Brasil Open, por exemplo, no dia do aniversário dele, né, amigos, família, tudo lá no complexo do Sauípe, e aí o telefone dele nem carregava o celular dele, né? E ele nem era tão apegado assim. E aí ele nem adianta ligar. Não adianta. Aí passava lá em o desaquecimento, né? Ele fazia esteira, tal, não sei o que lá, tomava um banho, ia pra coletiva. Então os jogos dele era sempre o último da noite, né? Então acabava lá 11 horas da noite. E aí, tipo, meia-noite ele caía lá na físio. E aí a gente ficava lá 2, 3 horas na físio. E aí ele falou, taca, leva o tempo que for, porque isso aqui é prioridade. Que demais. Então assim, cara, aí você começa, né? Então assim, o Scheidt era assim, o Guga e a Luísa, cara. Então eu falo isso pra ele, você tá no mesmo patamar do Scheidt,
do Guga. Sim, Então, meu, sim. continua assim, entendeu? Que tudo vai dar certo. Animal. Bom, os resultados estão aí. Ela também querendo não tá fazendo história, né, cara? Então Sim, acho sim, com que certeza. isso é bom demais. Taka, cara, muitíssimo obrigado. Foi uma aula pra uma gente aula, aqui, que né? isso. Querendo ou não, a gente ficou quieto aqui só escutando ali, cara, porque é muita coisa do que a gente viveu. Acho que, cara, de novo, a gente acompanha, a gente viveu lesão, a gente vê todo mundo, enfim, tendo tênis elbow, joelho, coluna, então é super importante pra gente, relevante a gente escutar isso aí e saber, enfim, quais são os mitos. Legal também ter essa visão. Passa seu contato aí, Taka, pro pessoal, Instagram, seu site. Ok, não, o Insta profissional é Taka, é taka.fisio. Tem o meu pessoal que é Taka Fisio, tudo junto. Aí tem o site também, se o pessoal quiser, de repente pega, Boa, né, boa. A gente na vai nossa colocar na bio, bio. a gente vai colocar na bio. Então fica mais fácil do que eu falar. E, cara, foi um prazer de estar aqui com vocês, né, de conhecê-los nosso, também. Foi Então, nosso, com certeza. e foi pelo tênis, né? Então, assim, eu acho que o tênis... eu tenho muita gratidão pelo tênis. Eu queria agradecer aqui, né, através do podcast, a minha família, Sim. que sempre me apoiou. Então, minha família que eu estou tentando, né, convencê-los também para me apoiarem agora nessa nova Sim. jornada, porque não é fácil. Família, né, o seu negócio e você correr atrás de um outro ideal, né? Uhum. Então, Um sonho também, de né, um cara? sonho, um ideal. Então, assim, agradecer a minha família, minha esposa, filhos, a minha família como um todo, a minha equipe da clínica, né? Sim. Sem eles, né? A Rayane, a Daiane, o Brian. Sem eles eu não poderia estar aqui participando Exato. do podcast, eu não Olá. poderia estar me ausentando semanas aí em torneios de tênis ou até mesmo na Porsche, né? Eu Legal. estive numa etapa da Porsche agora na Argentina, foi uma semana inteira. Então não é fácil. Se eu não tivesse o suporte de todos eles, tudo isso não Nem a seria confiança possível, na equipe, né? Exatamente, a Sensacional. confiança, tudo isso não seria possível. Então, obrigado aí a todo mundo, né? E vamos aí, eu espero que todos torçam por nós. Né? É isso, com certeza. Não só pela com certeza Luísa, torçam absoluta. por mim também, né? Exatamente, Eu tô junto cara. com ela, afinal de Estamos contas. com você, Taka, óbvio. E Boa. eu fico aí à disposição para quando vocês precisarem. Tamo aí, tamo É junto. isso, com certeza. Obrigadão, Vamos Taka. fazer mais. Taka, brigadão. Valeu. Valeu, galera. Até mais. Falou, galera. Até a próxima.